Sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha só, eis que finalmente Daniel Silveira ganhou a liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Cheio de regras, não pode isto, não pode aquilo, tornozeleira eletrônica, final de semana em casa, à noite em casa, não pode entrar em rede social. Será que ele pode tomar banho? Será que ele pode comer? Será que ele pode conversar com a esposa? Faça-me o favor. Porque o que nós podemos entender diante disso, diante a manchete de que ele foi solto, é que aquele ministro é uma santidade, né? Ele realmente fez aí um trabalho humanitário acima da média. Depois que Daniel Silveira ficou aí, me parece que 6 meses além do direito que conquistou de progressão de regime. Então, o que podemos notar é que não existe, em hipótese alguma, a chance de vermos o nosso judiciário trabalhar de acordo com o que prega a Constituição. Enquanto inocentes são presos a 17, 18 anos de cadeia, enquanto um parlamentar que tinha o direito de falar e que perdeu seu cargo por conta dessa prisão absurda, sai do presídio com tantas regras, nós vemos tantos outros criminosos saindo dos presídios pela porta da frente, sem nenhum tipo de impedimento. E, ainda por cima, aqueles que têm bens apreendidos recebem de volta seus bens, porque o judiciário trabalha dessa forma. Crime para valer, crime pesado, é quem carrega a Bíblia na mão, ou quem simplesmente fala. Agora, cometer atos criminosos para valer, não. Esse é porque o camarada foi uma vítima da sociedade, ou porque não houve provas concretas de que ele cometeu o crime, ou porque esse crime foi cometido em CEP errado. É assim que está a nossa justiça. Mas cá entre nós, né? Nós já estamos até cansados de falar disso. Estamos cansados. E talvez até por isto também é que o país perdeu credibilidade, né? Perdeu a confiança diante o mundo, perdeu a confiança principalmente de investidores. Por quê? Porque, como consequência, a economia do Brasil está em colapso, está caminhando para o abismo sob o atual governo. E olha que já parece que já está ocorrendo um racha dentro do próprio PT. Isso é notícia que saiu hoje, porque existe aqueles parlamentares mais extremistas do PT que defendem que a atual administração tem que jogar pesado, tem que jogar duro, né? E tem aqueles parlamentares do PT que ainda tem um pouquinho de consciência e entendem que o atual governo perdeu o controle por completo e precisa, de alguma forma, recuperar a governabilidade. O Brasil está vivendo um pesadelo e, quanto a isso, todo mundo sabe. Pesadelo econômico sem precedentes e com a confiança despedaçada. Ninguém mais acredita que o atual comandante brasileiro consiga atrair de volta a confiança que supostamente teve algum dia. Por quê? O país está com uma inflação descontrolada e os juros nas alturas. Sob o atual governo, a economia está se desmanchando como gelo no deserto. E os números não mentem. O dólar já opera com frequência acima dos R$6, o maior valor desde o Plano Real, enquanto o próprio real, a própria moeda brasileira, perdeu seu valor em quase 29% somente em 2024.
E diante de tamanha calamidade, percebemos aí um silêncio cúmplice que ecoa por todo o país. Empresários, sindicatos, políticos e jornalismo assistem passivamente a tudo, enquanto o Brasil vai se desmoronando. Onde estão as ações corajosas? Cadê os planos estruturais que poderiam tirar o país desse pântano econômico? A complacência de nossas entidades, somada ao silêncio da sociedade anestesiada, né, está condenando o Brasil ao abismo. A prova disso que é previsto que somente nesse final de ano 4 milhões de veículos desçam para a Baixada Santista aqui em São Paulo, sem contar o resto do país, pessoas viajando para lá e para cá, como que se não houver amanhã, como que se a economia estivesse pujante, bombando. Não somente os especialistas, mas também a própria imprensa consorciada já admite que 2 anos a mais deste atual governo pode ser a sentença de morte para a nossa economia. Porque chegamos ao limite. Não há mais espaço para promessas vazias ou discursos inflamados sem resultados. Não está mais dando certo colocar a culpa no governo anterior. E até podemos fazer uma comparação aqui, porque a verdade sempre aparece. A análise econômica que se pode fazer do governo anterior, por exemplo, especialmente considerando o período pandêmico, né? Ou seja, que não exige aí um olhar muito criterioso para entender os desafios que foram enfrentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, e as decisões tomadas em um cenário de crise global, é fácil perceber a diferença do governo anterior para o atual. A pandemia representou um choque sem precedentes na economia mundial, afetando a produção de produtos, o consumo e as cadeias de suprimento no mundo todo. Dentro desse contexto, os resultados econômicos do governo de Jair Bolsonaro mostrou um controle de câmbio e controle da inflação, mesmo tendo enfrentado desafios significativos. Mas não se observaram níveis extremos como um dólar aí chegando acima de 6, como agora. Né? Um dólar que está persistentemente acima de 6. A política monetária adotada naquele governo, que tinha o melhor ministro da economia, o Paulo Guedes, buscou estabilizar os preços, ainda que com custos e com taxas muito elevadas. O governo se recuperou primeiramente para salvar as pessoas de baixa renda, né? Para socorrer aquela população que não tinha como sair para trabalhar e dependiam de ajuda governamental, né? Ajudou as pessoas propondo aí o auxílio emergencial, além do estímulo ao consumo que se destacou como um dos maiores programas de transferência de renda no mundo. Isso em proporção ao PIB do país. Claro que isso estimulou o consumo de curto prazo e atenuou os efeitos de recessão econômica. Muito embora a dívida pública tenha aumentado por conta da pandemia naquele período, né, no final, o Brasil, em 2022, apresentou um quadro fiscal muito bem administrado, dentro de parâmetros que mantiveram a confiança dos investidores, inclusive, e em parte do período. Porque no começo todo mundo ficou ali baleado sem saber o que fazer. Os investidores ficaram receosos, mas já ao final de 2022 o Brasil já experimentava a volta dos investimentos. Muito embora aí o mercado de trabalho e a informalidade tenham se mantido a níveis ainda elevados naquele período, o governo apresentou sinais de recuperação de forma mais rápida que o restante do mundo, devido às políticas econômicas de Paulo Guedes. Ou seja, enquanto o governo anterior enfrentou pandemia e buscou medidas de solução,
O atual governo enfrenta aí problemas estruturais, como perda de confiança, câmbio desvalorizado e juros ainda mais altos, sem atravessar crise alguma no mundo. A situação atual apresenta retração mais acelerada, destacando a falta de uma estratégia clara para reverter a deteriorização econômica que se apresenta. Conclusão: o governo de Jair Bolsonaro enfrentou desafios únicos e tomou medidas para assimilar seus impactos, mas deixou saldo positivo no superávit econômico, com mais de 54 bilhões de reais em caixa, com as estatais, com lucros, com dinheiro em caixa, e a confiança no mercado financeiro elevadíssimo, o que é bem diferente do que acontece no governo Lula III. Portanto, meus amigos, a atuação desse governo é muito abaixo da média. E os riscos de uma quebra financeira no Brasil são enormes. E mesmo assim, parece que a toada da esquerda não muda. O disco parece um disco arranhado que bate na mesma tecla. Principalmente quando vem do judiciário. Atos antidemocráticos. Os ataques à nação. Ficam batendo na mesma tecla para quê? Para esconder a realidade do Brasil, que é um país hoje fracassado por culpa única do atual comandante do país, o Lula III. Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam, continuem assistindo o Terra Brasilis News e vamos dar uma força para o canal para que a gente sobreviva. Conto com a ajuda de todos, ok? Desejo a vocês um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.